Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. É inegável a influência que a literatura interativa e os livros-jogos tiveram em muitas jovens mentes dos anos 80. O conceito de uma narrativa fragmentada com diversos caminhos possíveis para chegar ao fim e ainda a possibilidade de gerir estatísticas e inventário e rolar dados para ultrapassar desafios e combates trouxe uma inovação nunca antes vista e inspirou muitos daqueles que um dia se tornariam autores. Hoje em dia, embora sendo um nicho muito apertado e com ainda muito poucos entusiastas, o que é certo é que este género tem tido um crescimento significativo depois de uma dormência que se abateu sobre o género no final dos anos 90 e inícios dos anos 2000. Os jovens que desafiavam a sua imaginação com estes livros tornaram-se autores desta nova vaga de livros-jogos, com novas histórias, novas mecânicas e novas coleções. É o caso do autor, designer de jogos e editor Troy Anthony Shermer, com a série Savage Realms Gamebooks. A Savage Realms Gamebooks é uma série de livros-jogos que conta já com 9 títulos publicados. Não têm propriamente nenhuma ligação entre si, visto que são aventuras singulares que podem ser lidas em qualquer ordem, tirando algumas exceções, e vários destes títulos foram escritos por autores diferentes. Para além do Troy Anthony Shermer, temos títulos escritos também por James A. Irons, H. L. Truslove, David Lowery e também Mark Lane. Balance of Fate é o primeiro título desta série de livros-jogos, um massivo volume que nos coloca numa aventura recheada de perigos e desafios desde o primeiro momento. Antes de falar sobre a história e das mecânicas, eu queria abordar algumas questões editoriais e arrumar com o que considero serem os maiores problemas com a Savage Realms. Mas antes, eu queria apenas assegurar que isto em nada pôs em causa a minha experiência com este livro, nem sequer teve qualquer influência nas minhas opiniões em relação à história ou mecânicas utilizadas. Isto é puramente uma observação do ponto de vista editorial e nada tem a ver com tudo o resto. Portanto, eu decidi fazer isto, decidi falar um bocadinho disto neste momento para separar as coisas. É de assumir que um monstro destes tenha um gigantesco número de referências, não é? Mais ou menos 1000 ou até mais do que isso. A verdade é que este livro tem exatamente 500 referências, o que não significa uma experiência curta, obviamente, mas ao mesmo tempo deixa-nos questionar quanto ao conteúdo que existe em cada secção numerada. Os parágrafos não são enfadonhos e estão muito bem escritos e a maioria não é excessivamente longa. No entanto, os parágrafos são apresentados num tipo de letra que eu consideraria um pouco grande demais, já para não falar que cada parágrafo inicia numa página nova. Ou seja, se depois de um parágrafo ainda existir espaço na página, o parágrafo seguinte não começa aí, mas na página seguinte. E eu nunca fui muito a favor desta abordagem, mesmo aceitando o tamanho de letra, uma vez que há leitores que podem ter problemas de visão e este tamanho pode ajudá-los a ler melhor sem esforçar demasiado a vista. Imaginem a quantidade de folhas que se poupariam se os parágrafos estivessem mais juntos. E não podemos também esquecer que este livro tem ilustrações, o que consome ainda mais páginas e contribui para este pesado volume. Como comparação, por exemplo, nós temos o sétimo livro da coleção Fabled Lands, o The Serpent King's Domain, que tem 1200 referências. E vejam o quão compacto ele é, mesmo com ilustrações, que, embora não preencham páginas inteiras, conseguem bem representar as secções onde nos encontramos. Mais uma vez, estas observações em nada influenciam a minha experiência ao ler este livro e a minha opinião em relação a esta história e mecânicas é muito positiva. Do que é que se trata então Balance of Fate? O reino de Olamar, no mundo de Ataraxia, é uma região desolada e invadida por monstros selvagens e mortos-vivos. E tudo isto devido à influência do Lich Lord, um outrora feiticeiro elfo que se tornou numa vil criatura imortal depois de se envolver com as artes das trevas. Agora, esse monstro de pura maldade assombra o labirinto Lagorian, um sistema de corredores e divisões subterrâneas construídos por uma antiga raça de elfos chamados Lagorians, daí o nome do labirinto. Então, contra os avisos de muitos, nós entramos neste domínio amaldiçoado para encontrarmos o Lich Lord e o derrotarmos definitivamente e devolvermos a prosperidade ao reino de Olmar. Balance of Fate é inicialmente um típico dungeon crawler, em que a nossa personagem percorre corredores e passa por bifurcações e encruzilhadas e enfrenta os vários monstros e armadilhas que se atravessam no seu caminho, enquanto tenta dirigir-se à Sala do Trono, onde se encontra o Lich Lord.
Se é suposto encontrarmos alguma informação histórica e cultural acerca dos Lagorians durante a nossa demanda, eu não tive essa sorte na aventura, uma vez que as minhas escolhas levaram mais a enfrentar uma diversidade de inimigos do que a encontrar algum lore que desenvolvesse esta raça extinta. Deu, no entanto, para perceber que esta civilização era bastante avançada, contendo elementos tecnológicos que são demasiado inovadores para um típico universo de fantasia medieval, mas que já foi abordada da mesma forma noutras histórias. Nota-se principalmente nisso quando enfrentamos o Lagorian Sentinel, um poderoso guardião-máquina, quase como um androide, uma mistura de matéria orgânica e metal com componentes mecânicos no interior. Algo que me deixou bastante surpreendido foi o quão rápido cheguei ao Lich Lord. Imediatamente eu pensei que talvez tivesse feito um caminho mais rápido e tenha perdido muito mais da aventura. E eu até cheguei mesmo a pensar que este não era o verdadeiro Lich Lord, mas era. No entanto, quando o derrotei, reparei que, embora o reino tivesse voltado a prosperar, este não era o fim da aventura. É verdade, ainda me esperava cerca de metade do conteúdo do livro. E isto porque este livro é, na verdade, a junção de dois livros que haviam saído anteriormente, sendo esses Labyrinth, The Lich Lord's Lair, e Escape from Darkmoor Keep, que vergonhosamente não tenho na minha coleção. A história até onde sei é bastante idêntica, apenas com algumas diferenças em termos de mecânica, uma vez que os dois livros anteriores permitem que sejam jogados por mais do que uma pessoa. Eu infelizmente não consegui avançar muito nesta segunda parte do jogo, e isto devido à grande dificuldade presente. E com isto chegamos às mecânicas deste livro. Balance of Fate é um tanto complexo em termos de elementos a gerir, mas a sua explicação é bastante simples e não sentimos a necessidade de voltar às regras para confirmar se as ações que fazemos estão corretas ou não. Em primeiro lugar, temos a pontuação da Life Force, que é a nossa vida, que conta inicialmente com 25 pontos. E há que apontar o facto de que em Labyrinth da Lich Lord's Lair contamos com 50 pontos da Life Force, o que, tendo em conta a dificuldade dos combates neste livro, seria uma ajuda bem preciosa neste caso. Depois temos o Character Class, basicamente a profissão da nossa personagem. Aqui não temos outra escolha senão sermos um Fighter Adept, que é basicamente um guerreiro. Destaco mais uma vez para a maior variedade presente no Lich Lord's Lair, no qual podemos ser um guerreiro ou um feiticeiro. Depois temos o Combat Skill Score. Um livro-jogo com um sistema de combate deve ter uma pontuação de combate e, neste caso, para a determinarmos, temos apenas de lançar um dado. Caso o número seja igual ou inferior a 3, o nosso valor de combate é 3. Isto é mais para evitar que a nossa personagem seja demasiado fraca, o que faz sentido. No entanto, mesmo em momentos iniciais, é quase certo encontrarmos inimigos cujo combat skill é superior ao nosso, e isso poderá trazer problemas para o nosso lado. Mas mais sobre o combate daqui a pouco. Depois temos as habilidades e atributos, e para isso contamos com um variado leque composto por 3 habilidades e 6 atributos. Stealth, Lockpicking e Pickpocketing são as 3 habilidades disponíveis, enquanto Intellect, Strength, Agility, Charisma, Resistance e Luck são os atributos. A forma de determinar estas pontuações é bastante simples e não requer o uso de dados. São-nos oferecidos 18 pontos e teremos de os distribuir por estas 9 características. Todas elas deverão ter um mínimo de 1 ponto e não podem ultrapassar o valor máximo de 5 pontos, o que faz sentido, tendo em conta a forma de testes e habilidades, ou melhor, forma de testes de habilidades e atributos que podemos fazer ao longo desta aventura. Quando nos é pedido para testar uma destas características, tudo o que temos que fazer é lançar um dado. Se o valor da rolagem for igual ou inferior à nossa pontuação, passamos no teste. Caso contrário, falhamos. No entanto, quando falhamos um teste, podemos ter a possibilidade de aumentar essa pontuação em 1 ponto, o que eu acho muito bem pensado porque traz-nos a ideia de aprendizagem através do fracasso, ao invés de nos recompensar pelos nossos sucessos. Por fim, temos a nossa carteira, que é onde guardamos o dinheiro que encontramos, e também o nosso inventário, que é onde guardamos quaisquer itens que vamos encontrando pelo caminho. Não há muito para explicar em relação a estas duas componentes, não existe propriamente um limite de inventário, nem um limite de dinheiro que nós podemos guardar, portanto não há muita complexidade em relação a estas duas partes das mecânicas do jogo. O combate é também um sistema muito simples que envolve o uso de dois dados. Quando encontramos um adversário, é-nos mostrada a sua pontuação de Life Force e Combat, e então o combate inicia-se. Muito basicamente, nós lançamos dois dados, um para nós e outro para o nosso adversário. Ao nosso dado, somamos a nossa pontuação de Combat Skill Score
e para o dado do nosso adversário somamos o combat dele. Quem tiver o total mais alto vence o turno e para determinarmos o dano infligido só temos que lançar mais um dado. Para tornar este sistema ainda mais rápido, eu sugiro lançar mesmo simultaneamente 3 dados de cores diferentes. Um para nós, outro para o nosso adversário e outro para o dano. E assim o cálculo é feito automaticamente e a rolagem é muito mais rápida. O método que eu utilizei foi através do Dice Roller do Google, em que eu escolhi 3 dados para lançar e o da esquerda era o meu e o da direita era o do meu adversário, enquanto o de baixo era o dano. É um método que se pode utilizar para tornar esta mecânica mais acelerada. Mesmo assim, e mesmo utilizando este método, os combates eram bastante longos, porque a maioria dos adversários tinham life force demasiado alta. E se nós não tivéssemos sorte de terminar um combat skill score aceitável no início, podíamos mesmo perder contra inimigos que tivessem um combat ligeiramente mais alto. Infelizmente, não há forma que eu tenha descoberto de aumentar o nosso combat score skill, e mesmo quando a meio da aventura eu tive de escolher uma nova arma, em nada essa escolha influenciou a minha pontuação ou o sistema de combate. Tinha várias armas para escolher, mas nenhuma delas tinha qualquer diferença na minha habilidade de combate. Embora os combates sejam difíceis, há várias formas de nos mantermos vivos. Ao longo da aventura temos acesso a Health Potions, que podemos utilizar em qualquer altura, exceto, obviamente, durante combate, e há também a possibilidade de obtermos Resurrection Elixirs, que nos permitem voltar à vida depois de termos sido derrotados em combate. No entanto, houve ali uma parte que me deixou um bocado confuso e tem a ver com itens e uma parte em que nós podemos comprá-los. O que acontece é que, pouco antes de enfrentarmos o Lich Lord, encontramos um Goblin chamado Gradzu, que é dono de um empório onde podemos comprar e vender itens. Existem vários itens que são úteis, tais como os que acabei de referir, mas depois temos itens como um Troll's Tool, um banco de troll, um Elven Chessboard, um tabuleiro de xadrez élfico, e um Garden Gnome, um gnome de jardim, e Toilet Paper, papel higiênico, que é dos itens mais caros até. E ao início até podemos pensar que algum destes itens pode vir a ser útil em diante, mas o que acontece é que depois de derrotarmos o Lich Lord, entramos na segunda parte da aventura e o texto pede-nos para apagarmos todos os itens e dinheiro que temos. E então eu questiono-me, é suposto comprarmos itens que nunca vão ser usados? Ou haverá algum momento mais à frente em que os recuperamos? É que se assim for, o texto podia dizer para os anotarmos no outro lado para não os esquecermos posteriormente. E esta foi uma parte que me confundiu imenso. Nem sequer foi a aleatoriedade dos itens em si, mas sim o facto de que depois, pouco depois de os ter comprado, enfrentei o Lich Lord e depois de enfrentar o Lich Lord, na segunda parte da aventura, foi-me pedido para apagar tudo aquilo que eu tinha. E eu penso, ok, para que é que eu comprei estes itens todos? Eu não comprei papel higiênico, mas fico-me a perguntar para que é que serviria. Seja como for, Balance of Fate é uma aventura arrojada e bastante divertida. Os caminhos são variados e logo desde o início essa variedade é-nos mostrada com as várias opções de corredores que nos são disponibilizadas, prometendo um valor de replay puro que nos faz querer voltar para explorar outras zonas. As regras são simples de perceber, mas eu senti falta de mais testes de habilidades e de atributos. É comum o texto permitir que façamos um teste de agilidade para tentarmos escapar a um combate, mas quanto aos outros atributos, a certa altura eu acabei por me esquecer que eu os tinha. Talvez numa segunda tentativa eu siga por um caminho que me faça dar maior uso dessas pontuações e conhecer uma maior variedade de acontecimentos que sucedem ao longo deste livro, mas esta minha experiência não trouxe tanto jus ao uso destas habilidades e atributos. Balance of Fate é um livro bem pesado, mas leve nas suas regras e no texto, e bastante agradável. Eu hei de certamente voltar a esta aventura um dia, mas confesso que fiquei bem mais interessado em explorar os outros reinos selvagens que pertencem à coleção da Savage Realms. Eu recomendo vivamente, mesmo a quem estiver a começar, mas devido ao tamanho e peso, este pode não ser dos melhores livros para levarmos connosco em viagem. E este foi Balance of Fate, o livro zero da série Savage Realms Gamebooks. E eu irei certamente voltar a esta série e irei trazer os outros livros que foram lançados, porque se forem tão bons como este, então vai valer a pena trazê-los aqui para o canal e divulgá-los para a comunidade. E antes de eu
falar acerca dos próximos vídeos. Eu tenho que pedir desculpa porque eu era para ter lançado este vídeo há 2 semanas, mas devido à complexidade deste livro e ao facto de eu estar a lançar também os 31 dias de aventura, não conseguia trazer o vídeo a tempo pronto, não consegui criar o guião e terminar a minha leitura e fazer as gravações e a edição a tempo de poder lançá-lo há 2 semanas. No entanto, eu consegui lançá-lo hoje, portanto, eu espero voltar com a cadência dos vídeos. O que vai acontecer é que em novembro vamos fazer uma espécie de hiato. Não quero dizer com isto que os vídeos vão terminar ou que eu não vou lançar vídeos. Eu vou lançar vídeos, mas vão ser vídeos diferentes. O que eu vou fazer vai ser uma série de 4 vídeos que serão tops. Top 10, top 20. E eu posso dizer aqui do que é que se vai tratar, já preparei tudo, já tenho as listas preparadas. Basicamente o que eu vou fazer é 4 vídeos, nos quais 2 deles vão ser o meu top 20 dos livros das Aventuras Fantásticas. E eu digo que são 2 vídeos porque vão ser divididos em 2 partes, portanto, vai ser top 20, do 20 até ao 11 vai ser um vídeo, e depois do 10 até ao 1 vai ser outro vídeo, para não tornar o vídeo demasiado enfadonho. Depois eu vou fazer um top 10 dos melhores livros da Fighting Fantasy para começar, os melhores livros das Aventuras Fantásticas, que não está propriamente alinhado com o meu top 20, não é dos meus livros favoritos, porque alguns dos meus livros favoritos são demasiado complexos para serem lidos logo ou para se iniciar, portanto tenho um top 10 dos melhores livros para começar, e depois eu vou fazer um top 10 dos meus livros que eu menos gosto. Não diria que sejam os piores, alguns dessa lista são incrivelmente maus, mas na sua maioria não é que eles sejam maus, mas eles são um bocadinho chatinhos. Mas isso depois fica para esses vídeos. E enquanto esses vídeos estiverem a ser lançados, eu irei estar a trabalhar numa novidade, que não é propriamente uma novidade, é uma promessa que eu fiz este ano, que é o regresso de Lone Wolf. É verdade. Quando eu terminei o 5º vídeo, eu disse que Lone Wolf iria voltar no próximo ano, e é exatamente isso que eu vou fazer. Portanto, em novembro eu irei começar a trabalhar nos vídeos do próximo ano, e começando com o Kingdoms of Terror, que é o 6º livro da saga Lone Wolf e o primeiro livro da série Magna Kai. Portanto, eu vou começar já a trabalhar com nestes livros e nestes vídeos. A série Magna Kai tem 7 livros, portanto, são mais 2 livros do que a série anterior, portanto, vai ser desde o mês de janeiro até julho que eu vou lançar estes vídeos. Vai ser exatamente no mesmo formato e vai ser também mensal, mas eu irei começar a trabalhá-los a partir de novembro, que é para ir lançando aos poucos e assim já estarem preparados para vocês verem, para o caso de acontecer algum imprevisto e eu não conseguir entregá-los a tempo. Portanto, contem com The Kingdoms of Terror em janeiro, portanto já temos aqui algumas novidades, portanto temos 4 vídeos de tops, top 20 e top 10 no próximo, no mês de novembro. Não vou dizer o que é que estou a preparar para o mês de dezembro, portanto isso vai ser surpresa, mas já sabem que no mês de janeiro, entre outro conteúdo neste canal, eu irei trazer o livro de Kingdoms of Terror, do primeiro da série Magna Kai de Lone Wolf. Bem, este foi mais um vídeo, espero que tenhas gostado. Se gostaste, clique em gosto. Se não gostaste, clique em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Subscreve no canal, caso ainda não o tenhas feito, junta-te aqui à guilda. Clica no sino para receberes notificações sobre novos vídeos que vão sendo lançados aqui no canal. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.